Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus por mais um dia. Vamos dar continuidade à série de sermões que nós começamos nos Evangelhos de João. Hoje nós vamos ler a perícope que está no capítulo 5, do versículo 19 em diante até o 47, mas vamos ver, a gente lê a partir do 19. Pastor Wagner começou, o capítulo 5 ali, falando da cura do paralítico no tanque de Betesda, e vamos dar continuidade a esse texto, E é um texto muito rico. Esse texto ele apresenta tantas informações em um trecho tão pequeno que é grandioso. A forma como Jesus fala através desse texto aqui em João. Então vamos à leitura do texto, a partir do 19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Aqui Jesus está respondendo aos religiosos, aos fariseus que estavam o acusando de algumas coisas. E ele continua no 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunha da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas.
Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em o seu próprio nome, vocês certamente receberão. Como podem crer vocês que aceitam glórias uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pense que os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor deu há tanto tempo e que ainda reflete nos nossos corações, Pai, e ilumina as nossas mentes a cada dia. Que nesse momento, todo o cansaço, todos os problemas do dia a dia fiquem de lado e que a gente possa dar ouvidos ao Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale de acordo com a Tua vontade, que o Senhor fale ao nosso coração no mais íntimo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e que essa palavra permaneça em nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa narrativa, ela começa logo após Jesus realizar a cura de um homem que estava paralítico há 38 anos, que é a cura do paralítico de Betesda, que nós ouvimos no domingo. Jesus ele realiza esse sinal no sábado e é acusado pelos religiosos de desrespeitar a lei mosaica. O sábado, ou o Shabat, que é a palavra em hebraico, era o dia de descanso, como é do conhecimento de todos. Mas o que aconteceu? Os fariseus eles haviam fanatizado a guarda do sábado, a ponto de criarem diversas regras, que acabou se tornando um fardo para o povo judeu. Por outro lado, Jesus Cristo veio para dar uma nova concepção da lei moral de Deus e não para aboli-la. Em Jesus há tanto o cumprimento como o aperfeiçoamento da lei. Por isso, se você olhar no versículo 17, Jesus ele responde até de forma irônica aos fariseus que o acusavam de desrespeitar a lei. Olha o que Jesus diz lá no versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus ele está mostrando, acima de tudo, que ele é o Senhor do sábado e ele tem autoridade para fazer as obras que o Pai lhe designou, mesmo nesse dia que era sagrado para o judeu. Por isso, tanto o Pai como ele trabalham continuamente. Se o Filho e o Pai parassem de trabalhar, imaginem o que seria do universo. E então João fecha essa primeira parte, para a gente entender melhor, no versículo 18. Dizendo, o que João fala? Que só se intensificava o desejo dos judeus de matar a Jesus. E ele descreve os dois motivos pelos quais os judeus queriam matá-lo. O primeiro motivo é o do qual já foi falado. O primeiro motivo era por ele estar desrespeitando o sábado, como nós já havíamos dito. E o segundo motivo era porque a forma como Jesus falava dava ao entender que ele estava querendo se igualar a Deus. A forma como ele falava, a forma íntima de Jesus descrevia o Pai era tido como... A forma íntima que Jesus descrevia o Pai era tido como blasfêmia para os judeus. Então Jesus ele começa um discurso fantástico contra seus perseguidores. E de forma gloriosa, ele revela gradativamente a sua natureza, a natureza da sua identidade e a sua missão. E é isso que nós vamos ver um pouquinho nessa noite. A natureza da identidade de Jesus e a natureza da missão de Jesus. Jesus ele começa o seu argumento, ele começa falando o seu discurso com 3 argumentos. 3 são os argumentos que Jesus utiliza
e que revelam um pouco da sua identidade e do seu caráter. O primeiro argumento que Jesus usa é que tudo o que Jesus faz é porque antes ele viu o Pai fazer. Ou seja, as ações do Filho é um reflexo das ações do Pai. Olha lá no versículo 19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Aqui não há independência de Jesus. Ele nada pode fazer de si mesmo, ou melhor, por sua própria iniciativa. Embora ele seja o Filho unigênito de Deus e possa verdadeiramente ser chamado de Deus e tomar para si títulos divinos, e como nesse contexto também direitos divinos, ele todavia sempre é submisso ao Pai. O Pai é quem inicia, quem envia, quem ordena, quem comissiona, quem concede, e o Filho é o que responde, é o que obedece, é o que realiza a vontade e o que recebe a autoridade. Então tudo que Jesus faz é porque ele vê o Pai fazer. Ele copia as ações do Pai. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, o Pai lhe mostra todas as coisas por causa do seu amor pelo Filho. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Até aqui Jesus havia feito alguns sinais, milagres, e o texto fala que o Pai mostra tudo a ele pelo seu amor, devido ao seu amor, e que coisas maiores, maravilhosas ainda iam ser reveladas, iam ser mostradas. Aqui dá para a gente entender que essa obediência, ela é movida pelo amor, a ponto de o Pai revelar tudo ao Filho. E o Filho igualmente ama o Pai a ponto de se entregar na cruz. Esse é o segundo argumento. O terceiro argumento que Jesus usa e que mostra a sua identidade e o seu caráter é que a vontade do Pai está acima da vontade do Filho. Vamos dar um pulinho lá no versículo 30, o finalzinho que diz assim: porque não procuro a minha própria vontade, Jesus falando, e sim a daquele que me enviou. O amor do Pai é tão grande pelo Filho, que esse o obedece de forma que a vontade do Pai está alinhada com a vontade do Filho. Essa relação íntima entre Pai e Filho mostra o lado divino de Jesus. Aqui nós vemos a Trindade trabalhando em perfeita harmonia no livro de João. Se a gente pegar desde o capítulo 1, nós vemos ali no capítulo 1 o Espírito Santo vem sobre Jesus na cena do batismo para capacitá-lo para o seu ministério. E aqui no capítulo 5 nós vemos essa relação entre Pai e Filho. Então, o verbo encarnado que João diz lá no versículo 1 do capítulo 1, aos poucos vai se revelando, aos poucos vai revelando a sua identidade. Jesus não é apenas um ser humano comum, ele também é Deus. E se você notar no Evangelho de João, João está querendo mostrar isso, essa identidade divina de Jesus. Ele, o Pai e o Espírito são um, e quem vê a Jesus, vê o Pai. Então Jesus ele começa com esses argumentos. Após ver um pouco dessa identidade de Jesus sendo revelada, Jesus direciona o seu discurso para 3 missões que o Pai lhe outorgou, ou seja, que o Pai lhe deu autoridade. Aqui só um parênteses. Em nenhum momento você vai notar que Jesus ele nega a acusação de ser igual ao Pai. Os judeus o acusam de ele querer se igualar ao Pai, em nenhum momento ele nega isso.
Em sua missão, quando ele vai falando, e a gente vai ver aqui para frente, ele reforça mais ainda o quão são iguais, em essência, em caráter e em vontade. Então, a primeira autoridade que o Pai lhe concedeu foi para ressuscitar e dar vida aos mortos. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus tem poder para ressuscitar e dar vida aos mortos. Os escritores do Antigo Testamento pressupunham que a ressurreição dos mortos era uma prerrogativa de Deus somente. Se você ler lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 7, um dos reis diz assim, em certo momento: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Então é nítido que para o povo judeu essa prerrogativa de ressurreição é só de Deus, de mais ninguém. Além disso, quando a gente olha para a tradição judaica, nós vemos algo que eles acreditavam que eram 3 chaves que eram confiadas somente a Deus, e ele não dava nenhuma dessas chaves a nenhum representante. E essas 3 chaves que eles acreditavam que era só de Deus, era a chave da chuva, a chave do útero e a chave da ressurreição dos mortos. E aqui nós vemos que Jesus também tem autoridade dessas chaves. E a chave da ressurreição que Jesus tem, nós podemos destacar 3 tipos de ressurreição que Jesus concede. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, que é o que está descrito em Efésios 2, versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Só Jesus pode produzir vida espiritual em nós por meio do seu sacrifício na cruz. Uma vez que nós reconhecemos nossa condição de mortos no pecado e nos arrependemos por meio da fé, recebemos de graça essa vida espiritual que provém do Pai por meio de Jesus Cristo. Então a primeira ressurreição que Jesus nos concede é a ressurreição espiritual. A segunda ressurreição que Jesus concede, nós vemos nos escritos bíblicos, é a ressurreição física. Nos evangelhos nós vemos 3 pessoas que morrem e são ressuscitadas por Cristo. São elas, a filha do chefe da sinagoga, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Por mais que essas pessoas tenham morrido novamente, Jesus mostra seu poder em conceder vida naquele momento. E a terceira ressurreição que Jesus nos concede é a chamada ressurreição escatológica ou ressurreição final. Aqui vemos esse acontecimento no texto do versículo 25 de João mesmo, capítulo 5, onde Jesus diz: em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aqui fala da ressurreição para a vida eterna. Quando os mortos em Cristo reconhecerão a voz de Jesus e terão seus corpos glorificados. A cena que nós vemos aqui, nós imaginamos, é a cena de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 52. Aqui é reproduzida essa cena, e eu vou ler e você vai se lembrar. Quando é dito assim por Paulo: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a sua lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é o Senhor da vida. Esta prerrogativa que era somente de Deus até aquele momento, agora é concedida ao Filho, que é capaz de vivificar quem Ele quiser. E então nós vamos para a segunda autoridade que é concedida a Jesus. A primeira é a da ressurreição, de vivificar quem Ele quiser. A segunda autoridade que é dada a Jesus é que o Pai concedeu a Jesus a responsabilidade de julgar. João 5, o 22, 27, 28 e o 29. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, e os que tiverem praticado o mal. Deixa eu tomar uma água, irmãos. E os que tiverem praticado o mal para condenação, né? Então, da mesma forma que Jesus vem para salvar, Ele é também aquele que irá julgar a todos, tanto para a vida como para a morte. Aqui é descrita a cena do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, que fala assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deus era conhecido há muito tempo, nas páginas do Antigo Testamento, como o juiz de toda a terra. Nós vemos isso em Gênesis 18, 25. Muitas das vezes, Deus executando julgamento na vida do seu povo da aliança e das nações ao redor. E no fim da era, o Filho diz que foi dado a ele esse ofício de julgar, quer no presente, né, naquele momento, como no último dia. Isso aqui também não significa que será um julgamento independente, pelo contrário, será um julgamento com base na vontade do Pai. E o motivo para que Jesus julgue a todos é descrito no versículo 23, onde é dito: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus terá a prerrogativa do julgamento para que todos honrem ao Filho. A terceira autoridade que o Pai lhe concedeu foi a autoridade para salvar. Versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui é um dos temas que particularmente eu mais gosto no Evangelho de João. E vida eterna é um dos temas centrais desse Evangelho. Porque vida eterna não é só uma palavra qualquer. Vida eterna se define em Jesus. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 1,4 é dito que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 3,19 diz que essa luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí João 3,16 vai dizer, porém todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então o verbo que se fez carne, a palavra encarnada, trouxe a luz aos homens. Deus se revela a nós por meio de Jesus.
Jesus é a vida de Deus que nos é oferecida pela fé. Aqui o princípio está em crer na mensagem de Jesus, no Evangelho, nas boas novas. Quem crê recebe vida instantaneamente e não sofrerá a condenação final, mas passou da morte para a vida. Mas quem não crê já está condenado. Não é por obras, mas por meio da fé que recebemos de graça salvação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é essa expressão que João usa para se referir ao nosso Senhor. Então, nos capítulos anteriores a esse que nós estamos lendo, Jesus ele tentou explicar sobre essa salvação a Nicodemos, retratando o novo nascimento no capítulo 3. Jesus tentou explicar sobre a salvação à mulher samaritana, ao falar da água da vida jorrar pela vida eterna no capítulo 4. E agora no capítulo 5, ele cura o paralítico e mostra que ele não precisa só de uma cura física, mas ele também precisa de uma cura espiritual. Ao dizer para o paralítico, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Os sinais que Jesus realizava, irmãos, vocês vão ver sempre usando a expressão sinais e não milagres. Porque sinais é um termo que expressa melhor o que Jesus fazia. Porque o que Jesus fazia, os milagres, os sinais, tinham um propósito. Então, os sinais que Jesus realizava, por mais que ele soubesse que podia surtir um efeito errado no coração das pessoas, porque muitas delas buscavam Jesus só pelos milagres, esses sinais eles tinham um propósito de produzir uma fé salvífica, a fé na mensagem do Filho de Deus, trazendo salvação para todos aqueles que crescem. Mas não era o caso daqueles que o perseguiam. Esses só queriam encontrar motivos para matar Jesus. E hoje em dia não é diferente. Muitos, infelizmente, falo isso de forma muito triste, muitos estão matando ou já mataram Jesus em seus corações. Seja pela incredulidade, seja por uma decepção, seja por uma tragédia, seja pelo simples fato de amar mais o sistema deste mundo do que a mensagem da cruz. Então, após revelar um pouco da sua identidade e da sua missão, Jesus ele cita nesse trecho pelo menos 2 motivos pelos quais as pessoas não o reconhecem como Deus e não aceitam a sua missão, deixando de vir até Ele. E o primeiro motivo pelo qual as pessoas não vêm até Jesus, não reconhecem a Ele, é porque muitas pessoas conhecem as Escrituras de cor e salteado, como os religiosos da época, os fariseus. Mas, infelizmente, essas pessoas fazem uma leitura errada que não chega a Cristo. Versículo 39, 40 e 46. Olha o que Jesus fala para os fariseus. Esse ponto é um ponto muito interessante. Os fariseus eram os conhecedores da palavra, aqueles que detinham autoridade religiosa, e Jesus chega e fala assim: vocês examinam as Escrituras. Está falando a verdade, vocês são aqueles que examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Até aqui está tudo ok. Aí ele continua: e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Esse trecho ele é muito profundo e algo para a gente, para nós como igreja. E eu vou ser bem direto a você ao falar. Se o seu entendimento das Escrituras tem te tornado um legalista, um moralista, um hipócrita como os fariseus,
se você costuma olhar para as pessoas e se achar superior a elas, se quando você vê um erro grave de um irmão, você o julga severamente, se você não age com misericórdia, se você não produz frutos de arrependimento, se você não produz boas obras e ainda assim se considera um crente, porque carrega uma Bíblia debaixo do braço ou porque tem uma carteirinha de membro, quando você olhar para esse livro, lembre-se que ele testifica sobre uma pessoa, desde Gênesis até Apocalipse. E se ao folhear as páginas da sua Bíblia, você não encontrar Jesus, sua leitura para nada serve. Jesus disse certa vez: ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma leitura que leva a Cristo nos faz discípulos que buscam ser obedientes. Lembram? Assim como o filho obedece o pai, o discípulo obedece o seu mestre. O segundo motivo pelo qual as pessoas não reconhecem Jesus é que as pessoas não vêm até Cristo por causa do seu orgulho e da sua soberba. João 5, 41 e 44. Olha o que Jesus diz aos fariseus: eu não aceito glória que vem de pessoas. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Aqui nós vemos uma busca incessante do ser humano em reconhecimento em todos os meios. Buscamos reconhecimento profissional, reconhecimento familiar, reconhecimento de amigos, reconhecimento midiático, reconhecimento social. Queremos ser honrados pelo que fazemos e isso nos satisfaz por algum momento, mas logo depois precisamos mais e mais, se torna um ciclo sem fim. E vemos pessoas querendo deixar sua marca no mundo, né? Essa é uma das frases que nós ouvimos aí: deixe a sua marca, o seu legado. E esquecem do Deus que criou o universo. Por isso Jesus disse certa vez em Marcos 8,36: do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os líderes religiosos ali naquele momento tinham a honra dos poderosos e da maioria do povo. Eles tinham a honra da maioria. Jesus foi honrado por 12 discípulos e por alguns outros que o seguiam fielmente. Quem foi justificado por Deus? Quem seguiu os poderosos e as multidões ou quem obedeceu a sua palavra? É nítido que erramos por conhecer pouco da identidade dessa missão de Jesus. Nós erramos porque nós conhecemos pouco daquele que nós dizemos que é o nosso mestre, que é aquele que nós seguimos. Quanto mais isso fica claro, essa questão da identidade e da missão de Jesus para nós, mais nós entenderemos o propósito da nossa vida. Então, uma das mensagens que fica aqui nessa noite, é que nós não venhamos perder Jesus de vista, para que nós não venhamos nos perder em si mesmo. Muitas das vezes, na nossa caminhada, perdemos esse referencial e acabamos vivendo uma vida egoísta e deixamos de honrar a Deus. Um conselho: leia mais sobre Jesus, fale mais sobre Jesus, busque ser mais parecido com Jesus. Não esqueça o que ele representa na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por quem o Senhor é. O Senhor não é só um homem, o Senhor é Deus. Isso é claro na revelação da tua palavra. Porque tudo o que era de prerrogativa do Pai, ele te concedeu.
Porém, o Senhor nunca quis ser maior que o seu Pai. Pelo contrário, o Senhor se entregou na cruz, Pai. Sacrifício vivo, por amor ao Pai e por amor a nós. E nós vemos isso na sua obra, nas suas realizações. Que nós venhamos cada dia mais ter intimidade com o Senhor. Lembrar das tuas palavras e praticá-las, para que nós venhamos viver uma vida de piedade, de misericórdia. Que venhamos ser pessoas, Senhor, que vivam de acordo com a vontade do Senhor. Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale em cada coração nessa noite, eu creio que já tem falado, e que faça a obra que o Senhor deseja fazer, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.